Eu quero trazer uma notícia que é triste, tá? É triste, é pesada, mas que é muito relevante para o momento que nós estamos vivendo no mundo. Uma notícia chocante, inclusive. Foi a primeira notícia que eu li logo de manhã e pesou em mim, sabe? Pesou em mim. Eu não sei se vocês estão sabendo. Um soldado norte-americano, um rapaz de 25 anos de idade, ele cometeu autoimolação. Ele ateou fogo em si mesmo, em frente à embaixada de Israel. Ele fez isso porque ele disse que não seria mais cúmplice do genocídio que acontece em Gaza. Tá? Nós vamos ler uma nota da FEPAL. Eu não vou mostrar o vídeo, por suposto, né? Por óbvio, eu não vou mostrar o vídeo. Eu não vou mostrar nada gráfico para vocês, não se preocupem. Mas eu quero muito ler a nota da FEPAL, tá? Da Federação Árabe Palestina do Brasil. Vamos lá. Aaron Bushnell, um mártir contra o genocídio na Palestina. O gesto de Aaron Bushnell, o militar estadunidense que ateou fogo a si mesmo em frente à embaixada de Israel em Washington, gritando Palestina livre e afirmando que não seria cúmplice do genocídio palestino, merece algumas palavras e profunda reflexão. Bushnell é um mártir. Bushnell deu a vida na tentativa provavelmente vã de parar o genocídio palestino. O gesto de Bushnell é sintoma da barbárie que Israel promove à Palestina, com a cumplicidade dos Estados Unidos e do dito Ocidente. Barbárie que não havíamos testemunhado em nosso tempo de vida. O mundo assiste e alguns aplaudem, e daí podemos botar os bolsonaristas da Paulista, né? A maior carnificina do século XXI há 143 dias. O gesto de Bushnell é poderoso e muito triste ao mesmo tempo. Bushnell faz o sacrifício final em defesa da Palestina, dos palestinos e em rejeição a esse mundo concebido pelas lideranças globais que decidiram que genocídio palestino é aceitável e até moral. Ou como ele próprio definiu, o que a nossa classe dominante decidiu que será normal. Não vamos repercutir as imagens da imolação de Bushnell, mas poucas coisas são mais simbólicas que o policial apontando a arma para Bushnell agonizando, em chamas no chão. Isso aqui é chocante, gente, e é muito triste de ver, porque assim, a pessoa está cometendo um ato contra si mesma. Um policial vem correndo com a arma em punho, apontando a arma para ele, enquanto ele cai ao chão em chamas. Um segurança vem correndo com um extintor de incêndio e grita com o policial: nós precisamos de extintores de incêndio e não de armas de fogo. Eu acho que o que calou mais fundo para mim naquele vídeo foi isso, sabe? O segurança negro, inclusive, que vem tentar salvar o Aaron, e ele grita com o policial dizendo que eles não precisam de armas de fogo ali, e sim de extintores de incêndio. Porque assim, ele pode não ter percebido o que ele falou e o peso do que ele falou naquela hora, mas tem muito significado. É mais ou menos como o George Floyd, quando tá sendo sufocado pelos policiais e grita e não consegue respirar, sabe? Foi muito pesado de ver aquilo. Bushnell será eternamente lembrado pelos palestinos e por todos os que ainda tenham alguma decência frente à barbárie, como um mártir. Seu lugar na história é ao lado de Rachel Corrie, a ativista também estadunidense atropelada e assassinada deliberadamente por uma escavadeira israelense ao tentar impedir a demolição de casas de palestinos em 16 de março de 2003, na mesma Rafah, em Gaza, onde hoje mais de 1.900.000 palestinos refugiados desesperados esperam em tendas a solução final desejada por Israel e por seus cúmplices no genocídio, o extermínio ou a expulsão da Palestina. Bushnell preferiu a morte a tomar parte do genocídio palestino. A dignidade que sobra em Bushnell é a falta nos açougueiros que executam e autorizam o genocídio palestino. Que Bushnell descanse em paz. Sua memória será lembrada para sempre por todos que preservam alguma integridade e se recusam a normalizar um mundo que se assiste e aplaude a barbárie que a aberração genocida batizada de Israel promove na Palestina.
e que seu gesto não seja em vão. Paremos o genocídio palestino agora. Esse é o rapaz que ateou fogo em si mesmo em frente à Embaixada de Israel nos Estados Unidos. Um militar da Força Aérea estadunidense de 25 anos de idade. Tá? Eu queria abrir com essa notícia, com essa nota da FEPAL, para a gente não perder de vista aquilo que nos une enquanto progressistas, enquanto esquerda. E é o nosso senso de humanidade, acima de tudo, né, gente? A gente vê aquela galhofa toda que foi ontem na Paulista, a gente vê aquela gente com bandeira de Israel errada, com pentagrama no lugar de estrela de Davi, e a gente automaticamente olha para isso e pensa nas pessoas que estão sofrendo nesse momento em Israel. Eu, pelo menos, eu vejo, assim, sabe, as pessoas que estão sofrendo tanto em Israel quanto em Gaza. Porque tem muito militante, tem muito israelense militante contra o governo Netanyahu, contra esse morticínio, né? Então é muito importante a gente ter isso presente, de que as coisas não são tão simples quanto parecem. Boa noite, Katia Reis. Impressão minha ou isso não repercutiu aqui na mídia? Não, e nem vai. Não repercutiu e não vai repercutir. Eles vão tentar apagar a história do Aaron Bushnell, vão tentar apagar o que aconteceu. Boa noite, Karl Marx vegano. Sim, o interesse deles é meter o Brasil nessa espécie de cruzada. Boa noite, Alderice Passos. Se eu fosse habitante de Israel, descendente de sobreviventes do Holocausto ou algo assim, eu sentiria muito nojo. Eu acho que a única coisa que dá pra sentir, sabe? É curioso porque tem muito judeu sionista, muito judeu ortodoxo, não sionista, né, ortodoxo, que tá protestando nesse momento em Israel. E tá sendo acossado por soldados israelenses, com toques de recolher e tudo mais, para não se manifestar em apoio à Palestina. É curioso, é curioso. O mundo não é feito só de preto e branco, nós temos muitos tons de cinzas, né, nesse rolê. Então, é difícil a gente não olhar para um campo inteiro e desumanizar ele. Mas a gente precisa exercitar um pouco isso. É claro, existem níveis para isso e existem algumas ponderações que a gente precisa fazer, né? Essa gente ruim, essa gente má que estava na Paulista ontem é um exemplo de coisa que não dá para tolerar, né? É gente que claramente sustenta as mentiras em que quer acreditar até o fim. Em nome do quê? Em nome de uma suposta garantia de lei da ordem, dos valores. Mas que valores são esses, né? Que valores são esses que deseja segregação e morte para quem não é alinhado com você, né? É uma reflexão pesada, mas que tem que ser feita. A gente não pode ser tolerante com intolerantes. Mas a gente precisa enxergar que nem todo mundo, às vezes, que está num rolê desse, concorda 100% com aquilo. Agora, aqui no nosso caso é bem difícil, né? O caso do bolsonarismo aqui tá bem difícil, porque a gente já estratificou, a gente já fez a extração daquilo que era minimamente humano no bolsonarismo, e o que ficou na Paulista ontem foi o núcleo duro, né? Então ali já é mais difícil de extrair alguma coisa. Bem mais difícil. Luiz Mior, boa noite. Essa notícia do sacrifício sul-americano me causou sentimentos complexos. Admiração pela disposição do sacrifício, luto pelo fato de que genocídio não acabará tão cedo, para atender interesses de 0,1%. É uma coisa que dá sentimentos mistos mesmo, não adianta. As entrevistas mostram que o gado quer sustentar uma mentira que eles acreditam. Então, aí é que tá. Aquela galera que foi ontem, que compareceu na Paulista ontem, não tava dando rolezinho em família, sabe? Tem diferença. O ministro da Economia do Netanyahu enfureceu ainda mais as massas israelenses, porque disse que o resgate dos reféns não é prioridade frente aos objetivos militares.
O governo Netanyahu não tem apoio do povo. É um governo que se instalou numa suposta democracia liberal e que se apropriou dela para transformar numa autocracia. Né? Foi isso que fizeram em Israel. Israel, antes de mais nada, tem que lembrar, é um estado fantoche, comandado pelos Estados Unidos. E para esse objetivo vale tudo. Mas me incomoda muito o silêncio desses que não concordam nesse meio. É por isso que eu digo que o bolsonarismo é uma situação à parte no momento, né? O bolsonarismo nesse rolê é uma situação à parte. Ele não dá para ser analisado pensando tons de cinza. A essa altura do campeonato eu acho difícil, tá? Acho muito difícil. Ali não tem salvação, é só esperar o óbito das pessoas. Pois então, esses bolsonaristas não serão convertidos para a democracia nem com prisão. Isso me deixa bem preocupado. É porque assim, a gente já estratificou o que tinha lá, entendeu? A gente conseguiu separar, por exemplo, os Joões Amoedos do Bolsonaro. A gente conseguiu separar Simone Tebet, né? A gente separou muita coisa nessa batelada que a gente fez durante as eleições. A gente separou muita coisa, você tirou o joio do trigo. Então o que ficou é o joio. Não adianta. No nosso caso, é difícil, não dá pra... Sabe, tem coisa que não tem como a gente ser tolerante, entendeu? No caso do bolsonarismo é difícil. Né? Eles já conseguiram destilar, né? Já conseguiu destilar os barris de chorume e o que ficou realmente é a escumalha, realmente é o que não presta. Né? Então, ali é esperar os velhos morrer, né? É ver se os jovens não têm uma chance de papuda, e era isso.